Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. Como é bom estarmos juntos nessa manhã. Quem vos fala é o apóstolo Cristiano Lopes, ao meu lado o presbítero Lucas. Bom dia, paz do Senhor. Bom dia, apóstolo, bom dia você aí de casa, seja bem-vindo, muito obrigado aí por nos conceder essa honra de estar na tua casa, estar aí no teu smartphone. Você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, clica aqui embaixo no botãozinho de se inscrever, para que todos os dias você seja notificado aqui das palavras que a gente tem trago nesse programa. Amém. Lucas, assim, eu me lembro que, ainda enquanto adolescente, algumas posturas do meu pai, elas não me agradavam, né? E eu dizia com muita propriedade que eu não queria ser igual ao meu pai. E eu me lembro que até os 17 anos de idade isso foi uma verdade na minha vida, né? Esse contraponto de não querer ser igual, de não agir da mesma forma, não decidir do mesmo jeito. Mas ao completar, né, os 18 anos de idade, aquilo que seria a maioridade, eu me vi exatamente fazendo o contrário. O engraçado é, o meu pai, ele tinha hoje, né, os 80 anos de idade, uma transformação daquilo que Deus tinha reservado para ele, mas nessa época, meu pai tinha bastante qualidades, né? Mas também tinha talvez muito mais defeitos, e os defeitos que tinham prejudicavam a família, prejudicavam alguns princípios, né, de valores. E mesmo ele tendo muitas qualidades que eu podia seguir, observar, era exatamente aquilo que era ruim, que eu acabava me espelhando e fazendo. E a pergunta para nós nessa manhã, talvez você aí seja um jovem, um adolescente, ou então você percebe que tem seguido os passos da sua mãe, daquilo que é ruim, não daquilo que é bom. As atitudes, o comportamento, o temperamento, a fé. Quantas mães... A minha mãe era espírita. Sim, não estou falando mal de religião, eu digo um princípio, né, daquilo que foi uma cultura ensinada. E por conta daquilo que minha mãe tinha como fé, eu também caminhei nisso. E talvez tem pessoas aí hoje que outrora estavam com Cristo e já não estão mais, voltaram àquilo que seria a fé outrora da família. Quantas situações a gente vive sem perceber de um legado, de um histórico familiar que muitas das vezes não só prejudicam a nossa vida, como nos afastam de Deus. E aí existem dois pontos, né, nisso que o senhor falou, apóstolo. Tem realmente aquelas ações que a gente faz involuntariamente, por ter vivido e aquilo era recorrente na nossa vida. Verdade. E às vezes, né, sem a gente querer, a gente acaba replicando essas ações. E tem outro ponto que a gente se utiliza. Não, porque o meu pai fazia, eu tô fazendo bem menos. Meu pai fazia pior, minha mãe fazia pior, eu tô fazendo só um pouquinho. E nenhum dos dois pontos está correto, né? A gente vê um Cristo que sempre nos ensina a praticar aquilo que é o certo, aquilo que traz vida para os nossos irmãos, né? E eu também passei por essas situações. Na minha adolescência também eu falei, cara, eu não quero replicar algumas atitudes que meu pai fazia. E vira e mexe de vez em quando eu faço umas coisas e eu falei, caramba, igualzinho. Falei, que coisa, né? E a gente precisa estar o tempo todo, né, buscando realmente, olhando para Cristo. Porque senão a gente sempre vai tentar achar uma desculpa. Não, eu fiz isso porque meu pai fazia, mas eu tô fazendo bem menos. Bem menos. Mas o menos, né? Não existe pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é o mesmo na Bíblia e não tem essa diferença. E a gente precisa realmente, né, apóstolo, ter essa consciência. Não tem a ver com do porquê que foi feito, mas aconteceu a situação e a gente precisa estar o tempo todo matando a nossa carne, olhando para Cristo, para que a gente possa ter atitudes iguais de Cristo, né, Pedro? A Bíblia, ela fala algo interessante. 1 Reis, capítulo 16, vai contar a história de Acabe, filho de Onri. Ele começa a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E Acabe reinou por 22 anos. Olha o que diz o versículo 30, Lucas. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os outros que foram antes dele. Como se fora coisa de só menos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, tomou por mulher Jezabel. Ele diz aqui ainda, levantou o altar a Baal, a casa de Baal que edificaram em Samaria. Acabe fez poste ídolos de madeira, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor Deus do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então a gente vê naquilo que é um legado algumas atitudes, né, na própria palavra do Senhor que nos leva a pensar
desse peso que a gente carrega de uma herança familiar. Oséias 4, versículo 6, e daqui a pouco eu já passo para você, diz assim: meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E porque tu, sacerdote, rejeita o conhecimento, eu te rejeito, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei. Vai rejeitar também os filhos. Versículo 7. Quanto maior é o número de sacerdotes, maior também é o número de pecados que cometem. Por isso eu vou fazer a glória deles virar desgraça. Eles ganham a vida à custa dos pecados do povo, por causa disso querem que o povo peque. Portanto, os sacerdotes sofrerão o mesmo castigo que vou fazer cair sobre o meu povo. Vou castigá-los, eles terão de pagar pelo mal que fizeram. Comeram, mas não se fartaram. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Versículo 11. Olha o que é a realidade da igreja hoje, Lucas. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Meu povo consulta o seu pedaço de madeira, sua vara lhe dá a resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Oferece sacrifício nos altares pagãos, no alto dos montes, ele queima incenso debaixo dos carvalhos de árvores, cheias de folhas onde a sombra é tão gostosa. E assim suas filhas viram prostitutas, e as suas noras cometem adultério. Mas nem por isso eu castigarei, pois homens têm encontros com prostitutas nos templos pagãos e vão com elas oferecer sacrifício aos deuses pagãos. Assim, um povo sem juízo caminha rápido para a destruição. O que hoje, e com muita dor no meu coração, Lucas, eu afirmo, quantas pessoas hoje estão se prostituindo na igreja. Não confrontam o pecado, não confrontam a dificuldade, não tomam posicionamento, vão se permitindo algumas questões dentro da noiva de Cristo, transformando ela, como diz a palavra, numa prostituta. Muitos líderes hoje estão trazendo um legado de maldição dos seus antigos pastores, dos seus antigos líderes, replicando coisas que o Senhor abomina. Isso é muito sério. Teve uma frase que o Senhor utilizou um tempo atrás, os nossos pais só conseguiram dar pra gente aquilo que eles tiveram. Né? Então se faltou amor porque realmente esse pai em algum momento não teve esse amor e a gente não consegue entender isso e por muito tempo a gente acaba julgando e tudo mais. E não estamos falando aqui que isso é normal, que nem passando a mão na cabeça. Mas quando você não tem um conhecimento da causa, né, fica complicado também julgar aquelas situações. No versículo 6 aqui na minha tradução de Oséias 4, fala assim: o meu povo não quer saber de mim e por isso está sendo destruído. Não quer me conhecer. Né? A falta do conhecimento é não querer buscar a Cristo. Não tem a ver com você ler muito a Bíblia, com certeza você vai conhecer Jesus lendo a Bíblia. Mas muito mais disso é ter intimidade com Deus. Né? Se a gente não tiver essa intimidade com Deus, a gente vai replicar as coisas ruins, a gente vai trazer tudo aquilo que não foi tão interessante, né? De lideranças antigas, das lideranças que estão hoje na sua vida também. Tem coisas que talvez você não concorde, mas talvez seja Cristo te instruindo a não replicar essas situações. E se a gente não estiver próximo de Deus, não conhecendo a Cristo, tendo essa intimidade com Ele, infelizmente, a gente vai passar para frente esses ensinamentos errados, a gente vai formar uma geração de prostitutos, como a Bíblia mesmo citou aqui sobre essas situações, porque vão estar barganhando algumas situações que a Bíblia condena de Gênesis e Apocalipse. Cabe para nós a palavra que Paulo deixa aos Romanos no capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da maneira de pensar. Ter uma metanoia. Quantas pessoas hoje caminham por uma trilha que não deu certo no passado ou que trouxe maldição, seja uma filha replicando as atitudes da mãe, um filho replicando as atitudes do pai, uma liderança, né, olhando para aquilo que é engraçado, que parece que a gente olha mais para o erro do que para o acerto, e aquilo que a gente não queria fazer é o mal que a gente está fazendo, como talvez ensinamento, princípio, aprendizado, mas que nessa manhã o Espírito Santo te traga discernimento, sabedoria, para que você faça a diferença aqui, vem uma metanoia de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, até o próximo programa.